É Não, muito só um minuto, importante. vale, só um minuto. Tá bom. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos a esse espaço, a sala de debate, um seminário internacional alusivo ao Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Esse dia que foi instituído em lembrança ao dia 29 de novembro, em relação à Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, e que lembra, então, um tratado importantíssimo e que marca essa data para o povo palestino. A gente tem a honra e o prazer de receber aqui, né, o presidente da Federação Árabe-Palestina no Brasil, o Walid de Oliveira Rabat. Me corrija, por favor, se pronunciei de maneira equivocada, Walid. E dizer que esse convite diz, acima de tudo, da importância de nós estarmos afirmando, reafirmando e confirmando culturas, tradições, histórias, países e estados que possam trazer uma informação para o campo da advocacia, para o campo do direito internacional, quanto à importância, né, de nós estarmos buscando sempre o diálogo multilateral e inclusivo de todos os povos e nações. Então, Walid, seja bem-vindo. Eu começaria perguntando sobre a FEPAL, né? Então, se você possa trazer aqui uma informação a respeito da federação e do que ela traz como princípio e objetivos institucionais. Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito essa possibilidade de nós estarmos aqui para esse diálogo. E é muito importante que esse diálogo esteja acontecendo no âmbito da OAB. E mais ainda, essa grande sala das liberdades, essa grande sala da democracia e dos direitos humanos, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, permitir que, eu não gosto de usar muito o termo lugar de fala, mas permitir que uma organização como a FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil, que no concerto chamado Ocidental, é uma organização que representa uma agenda política internacional não hegemônica, ou mesmo anti-hegemônica, contra-hegemônica, no que outrora a gente chamava de uma luta anticolonial, de uma luta de libertação nacional, uma luta anti-imperialista no último dos estertores. Então é muito importante isso inauguralmente. Quanto à FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil, ela nasce em 79. É evidente que há uma massa palestina que inicia a sua chegada ao Brasil no final dos 1800 e ela é basicamente do período otomano e imediatamente pós Primeira Guerra Mundial, de domínio otomano, turco-otomano, naquela região toda, incluída a Palestina. E a maior parte dos palestinos que chegam neste período são palestinos de fé cristã e se instalam basicamente no Nordeste, razão pela qual, na cidade do Recife, nós temos a maior, numa só cidade, claro, maior comunidade palestina do Brasil. A maior parte, num só estado, está concentrada no Rio Grande do Sul, mas numa só cidade é a comunidade brasileiro-palestina recifense. Durante os anos 60 e 70, a comunidade palestina no Brasil chega mais fortemente ao Brasil, uma imigração palestina resultante de tudo que aconteceu no 48, após 47, 48, 49, 51 e depois de 67 também, mas também neste intervalo de 48 a 70, mais ou menos. Isso faz com que uma nova demografia imigrada de origem palestina chegue ao Brasil, e neste caso já refletindo o que é a demografia palestina historicamente, pelo menos desde o advento da expansão do islamismo naquela região, majoritariamente islâmica a demografia palestina. Consequentemente, a imigração mais massiva da Palestina, ou a diáspora mais massiva da Palestina, ela reflete esta maioria populacional. Então, a chegada ao Brasil passa a ser majoritariamente muçulmana. E isso torna o Brasil e a Venezuela, especialmente, aliás, unicamente esses dois países, os únicos que têm maioria palestina muçulmana. Nos demais países, inclusive os Estados Unidos, não. A maior parte da imigração palestina é cristã e anterior aos eventos que a gente chama de Nakba, ou catástrofe, que levaram ao surgimento do que hoje se chama Estado de Israel.
Nós temos hoje, segundo um estudo estatístico e não censitário, encomendado pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira, que mostra que a comunidade palestina no Brasil pode estar, doutor Carlos Nicodemos, ao redor de 200 a 300 mil. Ela supera as estimativas que a gente tinha. Então, é uma comunidade bastante significativa. Claro, no cômputo da comunidade árabe no Brasil, ela é a menor parte, ela representa no máximo 3,5%. Né? E em 79, aliás, nos anos 60 e 70, já começa a haver o surgimento das primeiras sociedades palestinas no Brasil. Mas só em 79 que é criada a Federação Árabe Palestina do Brasil. Veja, em 75, já no governo Geisel, o Brasil toma uma atitude internacional diferente da que ele vinha adotando. Ele começa a tentar se libertar do alinhamento em todos os elementos aos Estados Unidos no que era chamada Guerra Fria, os pressupostos básicos da Guerra Fria. E, nesse momento, o Brasil reconhece, por exemplo, os processos de libertação nacional na África, especialmente dos países outrora colônias de Portugal. Isso cria um atrito com Portugal e se aproxima dos países chamados, naquele momento, do movimento dos países não alinhados. Em 75, o Brasil admite uma representação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, naquele momento liderada pelo Yasser Arafat, no escritório de representação da Liga dos Estados Árabes no Rio de Janeiro. Certo. Em 79, já sob Figueiredo, João Batista Figueiredo, se inaugura um escritório de representação da OLP em Brasília, já fora da estrutura da Liga dos Estados. E, nesse momento, acontece uma reunião de lideranças palestinas em Brasília, decidem pela criação da FEPAL. Daí a FEPAL tem o seu primeiro congresso em 1980, em Porto Alegre, onde está, no estado do Rio Grande do Sul, a maior concentração palestina num só estado, no hotel chamado, ainda existe esse hotel, tá? E o nome é o mesmo, Hotel Embaixador. E o 10º congresso, que elegeu essa direção, que eu presido, aconteceu exatamente neste hotel, nessa cidade, nos 40 anos de existência da federação. Nossa. Nosso papel é representar essa comunidade para defendê-la de eventuais ataques que ela sofra. A islamofobia agora tornou mais fácil explicar o que é um possível ataque de ódio e intolerância, e a arabofobia e palestinofobia veio nesta esteira, né? Mas também de organizá-la para que ela cumpra nesta diáspora um papel relevante no auxílio à Palestina, à pátria-mãe, no seu processo de busca da sua libertação nacional. E é claro que isso tem vários pressupostos. Educar a nossa juventude, manter a língua, manter as tradições, a culinária, ligar as pessoas à terra-mãe. Esse tem sido o nosso trabalho e, neste momento, vocês devem ter verificado a importância de haver uma organização geral representante dessa comunidade para ser a sua voz neste momento de morticínio em Gaza. Nós tivemos um papel muito importante, ele está sendo muito reconhecido, e eu diria que se alguém precisasse entender o que a FEPAL representa, o que ela faz, o que são as suas atividades e tarefas, neste momento delicado, que, na minha opinião, marca um pré e um pós-civilizatório, este foi o trabalho da FEPAL e este é o trabalho da FEPAL. Bom, parabenizando aí por essa história, uma história de afirmação e compromisso de uma cultura, de uma nação, de um povo, de um país. E queria trazer, então, assim, a data referenciada, o dia de ontem, 29, que a gente está lembrando aqui nesse seminário alusivo, né, à solidariedade ao povo da Palestina, e queria que você falasse um pouco sobre o desafio dessa data, do plano de partição da Palestina e o que significa isso para a humanidade em termos de desafio quanto ao chamado Estado soberano, né? Então, queria que você trouxesse, Walid, essa reflexão para nós. O plano de partição, o desafio da humanidade sobre o Estado e soberania e a Palestina como se coloca nesse contexto. Toda a ideia de um Estado nacional ou Estado-nação, independentemente de, durante milênios, a humanidade ter se organizado em sentido de garantir fronteiras de impérios ou coisa parecida, mas a ideia do Estado-nação é muito recente e ela é basicamente europeia, nessa sua forma atual.
Nos 1800, especialmente, é bom deixar muito claro, porque isso é importante para nosso diálogo, que o ódio ao homem e à mulher, ao ser humano de fé judaica, ele é essencialmente europeu, dentro de uma cristandade muito torta, né? Então, esse é um elemento muito importante a considerar, porque toda a ideia de Estado-nação exclusivamente judeu, para a emancipação das pessoas judias, devido à perseguição que sofriam na Europa, nasce na própria Europa, em decorrência das circunstâncias europeias, que são de perseguição, sim, aos seus concidadãos de fé judaica. Então, nos 1800, nasce essa ideia de ter um Estado nacional judeu. Mas não estava claro que seria na Palestina. Poderia ser na Argentina, professor, poderia ser em Madagascar, poderia ser em Uganda, poderia ser na Nova Zelândia, mas especialmente Argentina ou Palestina. Em 1896, o próprio Theodor Herzl, que desenha em uma obra chamada O Estado Judeu essa ideia, aventa as duas hipóteses, mais fortemente essas duas hipóteses, e pressupõe que a realização desse projeto seria um projeto colonial por assentamento e que, ineditamente, na história do colonialismo europeu moderno, ou seja, não estamos mais falando do colonialismo, entre aspas, de descobrimentos, que na verdade também foi de conquista, mas é chamado de descobrimentos, nós estamos falando, digamos, de um colonialismo pós-guerras do ópio, talvez, caso queiramos uma data que circunstancie algum nascimento, né? E, no final das contas, pressupõe a limpeza étnica. Não havia até então essa ideia, para assentar uma nova demografia no seu lugar. Em 1897, o primeiro congresso sionista em Basileia, Suíça, decide que o destino geográfico, físico, dessa realização será a Palestina. Bom, as coisas andam e nós chegamos, depois de um longo processo histórico, a 1947, 29 de novembro de 1947, com a ideia de partilha. Aqui nós temos que fazer uma digressão de pelo menos 2 minutos. Por que vem a partilha? Não era esse o plano. O plano nascido em 1922, na verdade em 1917, com a Declaração Balfour, 2 de novembro de 17, do James Arthur Balfour, ministro de Negócios Estrangeiros da coroa britânica, que promete a Palestina como lar nacional aos judeus. Depois, 22, a outorga do mandato colonial da Palestina aos britânicos, pressupunha uma coisa diferente. Um processo que combinava deslocamento da população originária por vários estratagemas e a imigração massiva de nova demografia euro-judaica construiria, no transcorrer de 23, que começou o mandato, a 14 de maio de 48, que terminava, uma maioria judaica que adquiriria por vários instrumentos também o território. Então, haveria uma judaização da demografia e uma judaização do território. Ocorre que chegou em 47, havia apenas 30% da população de fé judaica, com apenas 5,87% do território. O restante era ainda a população originária não judaica, no caso, e detinha mais de 95% mais de 94% do território. Isso levou ao plano de partilha. Uma comissão especial da ONU, em setembro de 1947, apresenta um relatório recomendando a partilha nos seguintes termos: 42,9% do território para os palestinos, da sua própria terra, que representavam 70% da população e detinham 94% da terra. Para um futuro Estado judeu, 56,5% do território, mesmo representando apenas 30% da população e detendo menos de 6% do território. E 0,6%, área internacionalizada, sendo administrada pela ONU em nome da comunidade internacional, basicamente a área de Jerusalém. Esse plano é que é aprovado em 29 de novembro de 1947. O que acontece depois disso? Para explicar por que a ONU institui esta data. Já em 18 de dezembro de 1947, portanto, 2 semanas e pouco, menos de 3 semanas após a aprovação da partilha, aqueles que eram grupos de autodefesa judaicos permitidos pelos britânicos na Palestina começaram a promover uma série de ataques
a cidades, vilas, outras localidades, povoados palestinos, com vistas a que aquela parte do território destinada ao futuro Estado de Israel, que tinha mais ou menos metade da sua população judaica e metade da sua população não judaica, fosse expulsa a não judaica e, inclusive, o território fosse ampliado. Entre dezembro de 47 e 14 de maio de 48, o término do mandato, já havia entre 250 e 300 mil palestinos expulsos. Em 14 de maio de 48, o projeto sionista se autoproclama Estado, se autodenomina Israel, e em 15 de maio esse processo de limpeza étnica prossegue até 1951. Neste intervalo de tempo, já havendo em 15 de maio uma declaração de guerra de alguns países europeus para socorrer aos palestinos sob limpeza étnica, mas que entram de fato em combate apenas em 26 de maio, e tem um armistício entre março de 49. Bom, o que aconteceu nesse momento? 771 localidades palestinas foram invadidas, atacadas e invadidas, 531 desaparecem do mapa, 78% do território palestino histórico foi tomado pela força. Desta porção tomada, 78%, 88% da população foi expulsa, no que é a maior limpeza étnica deste tipo da história humana, inclusive baseada num projeto colonial prévio, e hoje resulta nos 6,2 milhões de refugiados e seus descendentes, e em toda a problemática que nós estamos vivendo até os dias de hoje. 30 anos depois, em 1977, a ONU institui exatamente no dia 29 de novembro, porém de 77, esta data por resolução, que é o Dia Internacional de Solidariedade do Povo Palestino. Uma espécie de meia-culpa, e aqui eu finalizo o argumento. Veja, professor, que a catástrofe palestina, esta grande limpeza étnica, nasce de uma decisão imprudente, no mínimo imprudente, da ONU, que não tomou as devidas cautelas e, infelizmente, estamos agora vivendo, por exemplo, isso que nós vimos e continuamos vendo na Palestina, especialmente em Gaza. Este é o histórico. Certo. Bom, é um histórico de muitos desafios e coloca, inclusive, um dos motivos principais que levou a esse conflito de Israel-Hamas e a Palestina situada nesse contexto. Queria trazer um pouco a questão mesmo do território em si e a sua perspectiva de construção de um Estado palestino, para além dessa ideia do Hamas, que é, então, né, um grupo que defende um modelo de Estado e que acaba levando, né, de uma maneira geral, né, a própria Palestina para esse conflito diante dos ataques que foram perpetrados. Como é que a gente pode situar, né, o Hamas, a Palestina, né, com todo esse histórico que o professor colocou aqui, e aí o desafio, né, de nós preservarmos a ideia da própria perspectiva soberana da Palestina de ser um Estado? Como é que se coloca essa questão do Hamas para a Palestina como um Estado? Eu acho que a ideia do Hamas é uma ideia pouco relevante para esse contexto todo. Ou seja, é um elemento de atualidade, mas ele tem razões de existir. Primeiro que a luta armada dos palestinos, inclusive baseada no direito internacional, não começou com o Hamas. Pelo contrário, a Irmandade Muçulmana era até mesmo contra a ideia de um Estado-nação, porque ela julgava que isso significaria uma apostasia, uma vez que a realização de um Estado nacional implicaria em fronteiras nacionais. Isso impediria, professor, que a grande comunidade dos crentes, a Umma Islâmica, não se realizaria, ficaria prejudicada. Então, a ideia de um movimento de libertação nacional, baseado na ideia de realização de um Estado-nação palestino, no caso, significaria colidir com esta ideia. Somente muito posteriormente, em 88, quando de fato o Hamas nasce, é que a Irmandade Muçulmana, ou a sua rama palestina, entende que a luta de libertação nacional do povo palestino é, sim, uma coisa importante. Quem começa isso tudo muito antes dessa ideia de libertação nacional são os movimentos clássicos de libertação nacional, que entre os palestinos acabam sendo o Al-Fatah em 59, dali surgem outros
outras formas de pensamento político, inclusive marxistas-leninistas e outras assemelhadas, e se reúne na OLP em 64 e em 69 passa a ser liderada a OLP pelo Yasser Arafat. Ademais, quando nós falamos dos eventos de 47, 48, 49, 50, 51, e mesmo depois, 67 e 73, nem mesmo qualquer ideia parecida com o Hamas existia. Então, esse é um elemento prolongado. Mas vamos nos fixar em 93. Em 93, nos acordos de Oslo, houve uma perspectiva, à luz da nova realidade internacional, inclusive os Estados Unidos como única hiperpotência, de se resolver o problema da Palestina com um Estado palestino em apenas 22% do seu território histórico, compreendido pela Cisjordânia, a sua integralidade, Jerusalém Oriental neste contexto, mais a faixa de Gaza e uma série de arranjos que permitissem, embora não contiguidade territorial, mas uma conectividade entre Gaza e a Cisjordânia por uma série de elementos, estradas, túneis, etc. A construção de portos e aeroportos, estava previsto um porto em Gaza, mais um aeroporto que foi praticamente concluído. Esses acordos foram assinados em setembro de 93. Pelo lado israelense, o principal protagonista foi Yitzhak Rabin, e não Shimon Peres. Yitzhak Rabin é assassinado por um extremista judeu, um colono extremista judeu, em novembro de 95. Em 96, chega ao poder uma figura extraordinariamente contrária aos acordos de Oslo, o Netanyahu, quando ele chega pela primeira vez ao poder, e começa a destruir o processo de paz, e em 2000 chega o Ariel Sharon, que definitivamente explode o processo de paz, e ali nasce a segunda intifada. Em 2004, morre Yasser Arafat, com sérias suspeitas de que tenha morrido por envenenamento, e de lá para cá, esta chance para a paz foi perdida. Em 93, havia mais ou menos 160 mil colonos judeus. O que pressupunha o Acordo de Oslo? Que eles seriam evacuados, bem como de Gaza, que havia entre 5 e 7 mil colonos judeus, e até o ano de 2000, Oslo II começa em 96, justamente quando o Netanyahu chega ao poder e começa a solapar, haveria a definição o status definitivo a partir de 2000. Jerusalém, fronteiras, recursos, riquezas minerais, recursos aquíferos, fronteiras definitivas e a questão dos refugiados. Justamente quando é para começar o status final, ele começa a ser destruído com as bênçãos de um sujeito chamado George Bush Filho, que, infelizmente, inclusive, aquece no cerco ao Yasser Arafat naquele momento. Deste momento em diante é que nós temos esta sofreguidão e não se conclui este processo. Eu sempre pergunto para as pessoas, imaginemos, se o acordo nascido em 93, que agora completou 30 anos, tivesse prosperado, nós teríamos tido 30 anos de paz na Palestina. Nós teríamos prosperidade na Palestina e nós teríamos tranquilidade para a sociedade israelense e para toda aquela região, já que este perigo... Veja, desde que o Acordo de Oslo começou a ser solapado em 96, quando o Netanyahu chega ao poder, só sobre o Líbano foram pelo menos 3 guerras ultramortíferas. Mais o que aconteceu na Síria, mais o que está acontecendo no Iêmen, mais o que aconteceu no Iraque a partir de 2003. Sim. Eu suponho, modestamente, não sou analista de geopolítica, que tudo isso teria sido evitado. Nós estamos falando de milhões de mortes. Eu queria só dizer que a ideia de Hamas, etc., porque há uma discussão, e na sua pergunta tem um apontamento muito inteligente, que é uma discussão que não está sendo feita, que é a questão das visões palestinas. Que Estados palestinos querem? Sim. Grosso modo, e eu vou tentar demonstrar com 3 números aqui. A OLP, o Movimento Nacional de Libertação da Palestina, sempre foi laico, e muito laico. A Irmandade Muçulmana, inclusive, detestava a OLP, especialmente por isso. Assim como detestava o Gamal Nasser e todos os demais governos não monárquicos, especialmente desenvolvimentistas, nacionalistas, que, dentro das coisas, fizeram grandes reformas no sistema educacional para as meninas estudarem. Mas eu tenho um questionário aqui, tem um instituto de pesquisa palestino muito importante, chamado Jerusalem Media Communication Center, que ele trabalha junto com uma instituição alemã chamada Friedrich Ebert Steinfeld. E
semestralmente ele aplica um questionário em toda a Palestina. E o último, ele fez os seguintes questionamentos. Eu vou direto para o questionamento 29, que é muito importante e vocês vão gostar de ouvir. Deixa eu chegar na questão. A questão 29 é bem curiosa, tá? Ela pergunta assim: como você se definiria apenas em uma palavra em termos de afiliação específica? Ou seja, você, pessoalmente, como é que se define? Tá. 3% disseram religioso. Apenas 3% dos palestinos. 4,9% na Cisjordânia e apenas 0,2% em Gaza. Então, veja, e as outras duas questões, elas vão no mesmo sentido. Essa é a questão 29, eu vou agora para a questão 37. A questão 37 pergunta assim: quais as principais características que os candidatos devem ter para você elegê-los? Aqui você já está dizendo quem você escolheria. Então, aponta para uma ideia, uma perspectiva de um Estado, aliás, de um governo, ou de um Estado teocrático, ou de um governo próximo disso. Nós temos aqui a seguinte resposta: religioso, 5,9%, 6,7% na Cisjordânia e 4,7% em Gaza. E, finalmente, neste questionário, a questão 39, qual a principal característica que os partidos ou organizações políticas devem ter para serem eleitos? Nesse caso, aponta ainda mais para uma perspectiva, eventualmente, de escolha por teocracia. Religioso, 5,1%, 5,7% na Cisjordânia e apenas 4,1% em Gaza. Gaza, portanto, que é normalmente vandalizada, inclusive a sua população para ser exterminada agora, ela é menos, sob esse critério, menos propensa do que a da Cisjordânia. E, finalmente, eu quero apresentar aqui um dado que eu considero bastante importante, justamente nesse sentido, porque nós ficamos falando o tempo todo dos palestinos, né? É a lei do Estado, né? A lei do Estado judeu. No item 1, que é dos princípios, na letra C, diz que a realização do Estado Nacional ele é exclusivamente em toda a Palestina para os judeus. E no item 7, que é o da colonização, diz que é dever do Estado promover a colonização. Então, esses colonos que passaram de 160 mil para quase mais de 700 mil agora, e esse é um dos elementos que prejudicaram a realização do Acordo de Oslo. Então, quem é o teocrático nesse Estado, nesse caso? Pois é, aí vem o elemento religioso, né? Então, ao reverso, a governança na Palestina, reconhecida com todos os seus problemas, é da OLP internacionalmente, e ela é laica. Ao mesmo tempo, cada vez levando mais para o extremismo étnico-religioso, está Israel. Então, eu acho que a comunidade internacional e a opinião pública esclarecida precisa começar a discutir, assim como já se discute no Brasil, o efeito daninho do extremismo religioso, como está acontecendo no Brasil. Todo ódio e intolerância está sendo fomentado utilizando passagens indevidas do Velho Testamento para esse propósito, e não começou contra os muçulmanos, professor Carlos. Começou com o chute à santa, em 95, começou contra os católicos. A gente tem uma mente que alcança muito curto quando lê. A gente vai para a história a gente vai lá para Roma, mas aquilo que foi da nossa vida anteontem, para o nosso país, a gente alcança muito, muito perto do passado importante para nós, né? Walit, eu tenho uma questão para te trazer, mas antes queria parabenizar nessa abordagem que você fez, posicionando dois elementos chaves de tudo que a gente vive, passa e debate. Primeiro, reforçando que a ideia aqui, dessa data de hoje, é nós possamos fazer uma alusão a um Dia Internacional de Solidariedade ao povo da Palestina, instituído a partir, né, da partição, né, vamos dizer assim, e que coloca todos esses desafios. Então, um elemento-chave que você coloca é essa questão do Estado teocrático, da religião, e como cada um se posiciona dentro desse cenário. E aí a gente vai ver, né,
como os projetos se desenvolvem e aonde eles se conflitam. E é verdade, eu concordo contigo que o Hamas ele não pode ser entendido como o livro da história. Ele pode até ser um capítulo, mas ele não pode determinar o debate em relação à partição. Ele precisa ser entendido, a partição precisa ser entendida para além da questão do Hamas, que, no meu ponto de vista, não é o livro, é um capítulo, e um capítulo inacabado, que precisa ser aprofundado, inclusive detalhado em relação às suas perspectivas, né, daquilo que você colocou como Estado-nação, Estado teocrático, entre outros elementos. Mas eu queria trazer uma discussão aqui para nós, aqueles que nos assistem, em relação, hoje, ao debate que se faz da humanidade, Wallet, em relação ao papel dos organismos multilaterais, né? ONU, os regionais, mas pegar a ONU, o papel da ONU nesse contexto. Por óbvio, nós estamos aqui no dia 29, que foi instituído por esse organismo multilateral, né? Mas queria que você um pouco analisasse essa questão, a conjuntura atual, né? Entre a realidade da Palestina, vamos pegar por aí, a Palestina no contexto da ONU, como, né, esse organismo multilateral, com todas as suas contradições, tem lidado com essa realidade da Palestina hoje no mundo. Queria que você trouxesse essa reflexão para nós. Eu vou tomar a liberdade de renovar aquilo que eu disse com tintas muito tênues. A ONU, ao não ter tomado todas as medidas preventivas ao recomendar a partilha da Palestina, faz nascer uma circunstância muito ruim para o povo palestino a partir de uma decisão deste organismo internacional, que é a ONU, que nasce dos escombros e cadáveres da Segunda Guerra Mundial, prometendo que nunca mais aconteceria uma coisa daquele jeito. Uma coisa muito curiosa, e é do conhecimento vosso com toda certeza, é que a ONU emite uma convenção, que é a chamada Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio. E essa convenção nasce pela Resolução 260 da ONU, de 9 de dezembro de 48. E quando se lê essa eu não vou ler, obviamente, ela aqui, mas quando se lê essa convenção, se compreende que limpeza étnica é um crime de genocídio. Claro, a limpeza étnica aconteceu alguns meses antes. Então, nós estamos falando desta convenção que nasce em 9 de dezembro de 48. Em 11 de dezembro de 48, 2 dias posteriores, nasce a Resolução 194, que é a resolução que reconhece que houve limpeza étnica na Palestina e determina o retorno dos refugiados. É a primeira decisão da ONU que bebe dos fundamentos da resolução que se torna a Convenção para a Prevenção do Genocídio. Curiosamente, muita gente não conhece isso. Curiosamente, a União Soviética teve um papel muito mais importante na limpeza étnica da Palestina do que os Estados Unidos. Embora se os Estados Unidos não quisessem, não acontecesse, quem jogou o papel mais decisivo foi a União Soviética. Já nos princípios de 48, quem determina uma remessa de armas ultramodernas tchecas para o lado já israelense é a União Soviética. E a Resolução 94, que muita gente acha que foi uma unanimidade pela catástrofe que aconteceu, a União Soviética votou contra. Continuando quanto à ONU. Na pior das hipóteses, portanto, eu estou dizendo da irresponsabilidade da Resolução 81, mas na pior das hipóteses, a ONU, em dezembro de 48, depois de tudo que aconteceu, emitiu uma Resolução 94, que é uma resolução fulcral para a questão palestina. Em 11 de maio de 49, os britânicos, aliás, alguns dias antes, mas 11 de maio é adotada a decisão de 49, os britânicos apresentam uma proposta, um pedido para que Israel se torne Estado-membro da ONU. Então, vejamos. Embora a ONU tenha recomendado a partilha da Palestina, embora por autoproclamação tenha nascido uma coisa chamada Israel dentro deste contexto, a ONU não admitiu Israel como Estado-membro, porque a própria autodeclaração foi ilegal, porque era previsto um mandato da ONU
após 14 de maio de 48, de 2 anos mandando naquele território para implementar a solução de dois estados. Somente em 11 de maio de 49 é que a proposta britânica foi aprovada, por meio da resolução 273/3, com duas cláusulas condicionantes. É a única admissão de Estado-membro com cláusulas condicionantes. Que Israel aceitasse e implementasse a resolução 181, portanto, no mínimo recuando territorialmente para que os palestinos tivessem 42,9% do território. Sim. E restituísse a demografia, porque outra cláusula condicionante era a 194 de retorno. Então, a ONU começa a corrigir os seus equívocos. Entretanto, caríssimo Carlos Nicodemos, nada disso aconteceu. Israel não cumpriu as cláusulas condicionantes. De lá para cá, nós temos uma série de resoluções e decisões da ONU que somam mais de 1.000, porque nós não temos apenas as resoluções, nós temos os relatórios, temos as decisões dos outros organismos do sistema ONU, o Conselho de Direitos Humanos, a OIT, a OMS, e tudo isso são milhares que Israel não acatou nenhum. Quer dizer, a ONU, com todas as suas dificuldades, cumpriu os seus objetivos. Mas como ela é imperfeita, existe o direito de veto. Por exemplo, que é mais democrática, a democracia na ONU se realiza na sua Assembleia Geral, que reúne todos os países. Mas é o Conselho de Segurança, que tem 5 membros permanentes com direito a veto, pode impedir o que for. Tudo que diz respeito à Palestina foi impedido pelos Estados Unidos. Em 2012, finalmente, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou para a admissão da Palestina como Estado-membro. Esta admissão foi vetada pelos Estados Unidos, por isso que a Palestina até hoje, de 2012 até hoje, 11 anos, é apenas Estado observador. É bom notar também, e essa é uma coisa que eu considero, como é que eu posso dizer, muito importante, os acordos de Oslo, de 93, também tiveram uma resolução, neste caso, do Conselho de Segurança, com o voto dos Estados Unidos. Mesmo assim, este acordo não... O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o sistema ONU não é suficiente para se contrapor à vontade de países beligerantes, especialmente hegemônicos e com direito a veto, que têm um projeto que é muito maior do que o projeto israelense. Agora, em Gaza, é evidente que esta guerra é uma guerra travada pelos Estados Unidos, não por Israel. O grau de morticínio, vou apresentar aqui alguns números agora, que eu acho que são muito importantes para nós, e eles estão bem resumidos. Essa vida me obrigou a ser resumido na vida. Nós tivemos, nesse momento, mais de 15 mil mortos e 7 mil desaparecidos até o momento. Isso dá 22 mil mortos em 2,2 milhões de habitantes. 468 assassinados ao dia. Só para nós termos uma ideia do que isso representaria na Europa de hoje, que tem 752 mil habitantes, seriam 158 mil mortos ao dia na Europa, 7,5 milhões nos 50 dias de morte em Gaza e 58 milhões de europeus em um ano. Se, porventura, nesta escala de mortes em Gaza, elas durassem na Europa por 6 anos, que é exatamente o tempo de duração da Segunda Guerra Mundial, nós teríamos 347 milhões de mortos, ou seja, 46% da população europeia. E seria 5 vezes mais do que morreu na Segunda Guerra Mundial, quando morreram 70 milhões de habitantes. Mas alguém vai dizer, mas a população da época era menor. Ok. Na época, morreram 3% da população mundial. Neste momento, morreria 4,5% da população mundial. 50% a mais. Na morte de crianças, que aí é uma coisa mais absurda ainda, são 11 mil crianças assassinadas, 230 por dia em média. Sabe quantas morreram durante a Segunda Guerra Mundial? 127 crianças ao dia em média. Na Palestina agora, morreu 81% a mais ao dia. É por isso que nós estamos falando que o crime é de genocídio. Uma outra comparação aqui, claro que daí, no curso de 6 anos da Segunda Guerra Mundial, incidindo sobre a população europeia atual, daria 153 milhões de crianças europeias mortas. A Rússia e a Ucrânia estão em guerra há quase 2 anos, numa demografia somada dos dois países de 200 milhões de habitantes, com 2 exércitos muito potentes se enfrentando.
Segundo a ONU, não morreram 100 crianças ainda. E tem um outro dado aqui assustador. Uma importante ONG para a infância global, aí, uma ONG chamada Save the Children, ela informa o seguinte, que de 2019 até os dias de hoje, portanto, o ano inteiro, 2019, 20, 21 e 22, considerando todas as mortes acontecidas em conflitos bélicos em todo o mundo, não morreram 3 mil crianças ao ano. E as mulheres são 4.500 mulheres mortas, a escala europeia seria absurda também. Então, a escala palestina aplicada à Europa atual seria absurda. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo uma tentativa clara de atingir crianças e mulheres. Porque se em nenhuma guerra do mundo isso acontece, nem perto disso, nem na Segunda Guerra chegou a isso, por que está morrendo tanta criança e tanta mulher com a alegada tecnologia de precisão dos armamentos e sistemas atuais? Quer dizer que existe uma intenção de atingir. Dizem no direito internacional, e eu não concordo, que para a ideia de genocídio é preciso a intencionalidade clara. Então, você tem que ir a Marte ou ressuscitar um sujeito que morreu, ressuscitar Hitler, eventualmente. Por isso, toda aquela ideia de achar uma ordem do Hitler, né? Então, já pensou se ninguém consegue identificar uma ordem para, por exemplo, perseguir, colocar em campos de concentração e matar em escala industrial pessoas de fé judaica? Nós não teríamos o genocídio. Quer dizer, aqui eu estou fazendo uma comparação muito forçada para a gente entender o processo. Então, professor, eu acho que nós estamos diante de um momento muito ruim, uma página muito horrível da história humana. Eu diria, se eu fosse encerrar uma conversa como essa, eu diria que o que é mais assustador é o primeiro genocídio televisionado da história humana, em que, é até assustador, né? Em que o próprio vítima, o próprio povo vítima, as próprias pessoas que estão sob massacre, filmam a sua própria sorte, né? Então, isso é muito horrível para nós. Bom, eu acho que é muito desafiador. Eu acho que a ONU ela é um desafio não só para esse conflito, mas para toda a agenda multilateral, né? E a gente tem acompanhado que no grande debate mundial, né, que os estados autoritários, né, autocêntricos, autoritários, né, eles se afastam dessa ideia do papel dos organismos multilaterais como, né, entes que possam, de alguma maneira, dirimir e encontrar caminhos e soluções através de resoluções que foram feitas ao longo do tempo pela própria ONU. Mas é óbvio que as questões econômicas e políticas internacionais acabam, né, atravessando esse processo de cumprimento, né? Bom, a gente vai chegando aqui ao final, viu, Walit? Eu queria te agradecer imensamente. Assim, foi um aprendizado, eu confesso para você. Obviamente, a gente leu e procurou entender. Sigamos na expectativa de que se encontre um caminho, né, para que se possa resolver e que não façamos, né, o capítulo, a parte principal da história. É preciso que essa história seja aberta com as suas dimensões históricas, como você trouxe aqui, e que a gente possa encontrar um elemento de equilíbrio, né, e, acima de tudo, de não agressão, porque as vítimas estão colocadas aí conforme os números que você está trazendo. Então, te dou a palavra para as suas considerações finais e a gente vai para o nosso término aqui da nossa sala de debate, nesse seminário internacional alusivo ao Dia Internacional de Solidariedade ao povo da Palestina. Eu sou, mais uma vez, muito grato por essa possibilidade. Eu fico muito alegre, para falar a verdade, que organizações da sociedade brasileira, muito importantes como a OAB, talvez a mais importante de todas, pela sua história, inclusive, aceita o desafio deste debate. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a solidariedade é muito importante. A solidariedade aos povos que estiveram sob circunstâncias muito difíceis, como, por exemplo, o sul-africano, como o Vietnã, a solidariedade, as ruas repletas de pessoas fizeram cessar isso. E um detalhe muito importante: quando na África do Sul foi cessado o apartheid, ele não foi para beneficiar apenas aqueles que eram vítimas do apartheid. Os brancos também não sofreram nada. E neste momento, o que nós precisamos é de uma solução pacífica para toda a Palestina. Eu tenho certeza absoluta de que
malgrado os viés ideológicos, as distorções, o quanto as pessoas eventualmente são obrigadas a estar compulsoriamente de um lado ou de outro, por razões ideológicas ou de imposição do momento que as incompreensões não permitem aprofundar para compreender melhor, independentemente disso tudo, eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que se sentem afiliados a Israel estão aflitos com o que está acontecendo. E eu os convido para que todos nós, malgrado os momentos difíceis que a gente vive, malgrado os momentos difíceis de locução política, eu não me sinto muito bem, confortável no papel que eu cumpro, porque a agenda me obriga, neste momento, a ter uma radicalidade, quer dizer, aprofundar as questões. Mas eu gostaria de poder sentar com todos aqueles que se filiam a Israel, e todos nós palestinos podermos fazer isso e alcançarmos a paz. Nós, palestinos, seremos os principais beneficiários, porque nós somos os que mais estão sofrendo. Mas eu tenho certeza absoluta, eu e seguramente, Carlos, você também, Sim. nós estaríamos bem na figura do algoz. Eu não sei como é que um algoz dorme, então eu tenho certeza absoluta que a paz fará bem para nós, independentemente dos momentos difíceis e do quanto a gente precisa debater, às vezes com aspereza. É preciso encontrar um caminho que nos livre, palestinos e israelenses, do que está acontecendo na Palestina. Eu acho que isso vai nos levar a uma humanidade melhor, porque, como disse uma vez um representante da OLP no Brasil, que eu tive o prazer de conhecer, num café da manhã ele disse o seguinte: Gaza pode ser considerada uma favela como outra qualquer, mas é a única favela do mundo que pode levar a uma guerra nuclear. Portanto, resolvendo a questão na Palestina, nós também estamos tirando a humanidade de alguns perigos. E isso é muito importante para nós. Pois é uma questão de todos nós. E assim, esperemos que aí possamos encontrar esse caminho. Walit, muito obrigado. Com isso, a gente encerra aqui a nossa sala de debate nesse seminário internacional alusivo à solidariedade ao povo da Palestina e que a gente possa encontrar os caminhos de solução. Até a próxima. Tchau, tchau.